Ai de mim, míseros restos, provocações. Tem que começar com um gemido grego mesmo esse programa. 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje, aqui conosco, uma página viva da história da política sindical desse país no século XX. Quem fala assim é um dos filhos dele, que vai mais adiante. Meu pai é um caso raro de quem viveu a política sem o tradicional enriquecimento ilícito que tornou essa classe, a dos políticos, tão dilapidadora do patrimônio do Brasil. Quem está aqui é um líder ferroviário, fundador do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, guerrilheiro urbano ao lado de Carlos Marighella, prisioneiro político e, depois de tudo que passou, advogado do Sindicato dos Ferroviários. Ele é Rafael Martinelli. Rafael Martinelli, ferroviário. Quantos existiam no seu tempo e quantos ainda existem nesse país do automóvel? No nosso tempo, no meu tempo, quando eu era dirigente sindical, presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, até 64, existia 250 mil ferroviários. Hoje tem apenas 50 mil e olha lá como a ditadura liquidou com a minha categoria. Conseguiu tudo, né? Liquidou a minha categoria. A ditadura foi terrível. Foi terrível, foi terrível. Como e por que você se tornou ferroviário? Olha, eu sou de uma família ferroviária. Meu pai é ferroviário. Eu sou do tempo das ferrovias que estava nos ingleses, a antiga SPR, São Paulo Rail. Eu fiz o meu exame, né, na Estação da Luz e entrei na ferrovia em 1941. Rafael Martinelli, 88 anos, líder ferroviário nos anos 40. Como é que você conseguiu? Eu já tinha na minha família alguns companheiros, alguns irmãos que já pertenciam ao Partido Comunista, já em 41. Então eu tive a influência da própria casa, da própria família e de alguns democratas que moravam aqui na Lapa também. Tinham industriais, a família Sgai, que fabricava, vamos dizer, aparelhos odontológicos, né? Era uma indústria que tinha aqui, que eram comunistas, que eram expulsos da Itália de Mussolini, né? Você já era ligado ao Partido Comunista? Já ligava em 41. Frase sua. A natureza do trabalho ferroviário determina a forma de organização sindical. Explica isso. A gente formava, vamos dizer, as oficinas da Lapa. Tinha todas as seções, montagem, caldeiraria, pintura, ferraria, tinha tudo. Então, a organização, vamos dizer, sindical, tanto política como sindical, você organiza a seção. Você pega a organização de base, que a gente diz, dos companheiros mais ligados, que tem o secretário sindical, tem o secretário de propaganda, secretário de finanças, que são essas coisas que existiam na ferrovia. Então, a gente criava, vamos dizer, as organizações em cada seção. Depois dessa sessão, isso tudo era formado em Santos, em Jundiaí, em todos os locais da ferrovia. Aí reunia todos esses companheiros da mesma tendência e criava o comitê de empresa. É claro, a nossa vida, né? Veio um movimento sindical. O Dutra caçou todo mundo. Foi todo mundo caçado. Acabou as liberdades, acabou tudo. Eu costumo dizer politicamente que foi a influência do imperialismo americano, porque já os Estados Unidos pensavam na Terceira Guerra na época, porque ele era o único que tinha as bombas atômicas. Anos 50. Como se deu essa inacreditável aliança entre ferroviários comunistas e o general Porfírio da Paz, fã incondicional de Nossa Senhora Aparecida? Não, é um problema de tática que politicamente a gente tem que usar todas as táticas. Quer dizer, acabou o Dutra, a greve de 1949 na minha ferrovia, quer dizer, nós tínhamos toda uma organização correta, justa,
em toda a ferrovia. Só que o Dutra caçou, o sindicato caçou tudo. Mas o movimento contra os pelegos, nomeado pelo Dutra, que eram policiais, etc., o movimento foi feito uma greve em 49, em que o Dutra, vamos dizer, que a administração mandou 253 companheiros para a rua. Aí veio o Getúlio, aí liberou novamente. E nós fizemos uma chapa contra os bandidos que estavam na direção sindical na época. Isso nos testes gráfico, metalúrgico, vidreiro. São Paulo começou a se liberar em 50, porque o Getúlio veio... Eu tenho uma opinião política, né? A ditadura, a gente condena todo o problema da ditadura Vargas, mas ele veio tentar fazer um pouco de autocrítica naquilo que ele errou. Então, foi o problema do petróleo, o problema da remessa de lucro, né? E liberdade sindical. Então, nós ganhamos na Santos Jundiaí, na Leopoldina, na Gretel Oeste, em todas as ferrovias, na Paulista, na Mogiana. Mas os sindicatos foram todos eleitos com a famosa unidade que você está falando. Ou por que essa unidade com os trabalhistas, né? Porque nós botávamos o comunista, vamos dizer, eu era, né? E mais o PTB, mais o socialista, e os operários cristãos, que também tinham posições boas também. Então, nós fazíamos essa chapa de frente de unidade. Mas vamos a 1956. O fim do stalinismo na União Soviética te pegou ou você continua stalinista? Olha, eu sou conhecido, o pessoal me admira ou me critica, eu continuo dizendo que eu sou stalinista. Eu falo isso porque tem certas horas que eu vejo na minha andança política, né, certas críticas à União Soviética, etc. Tudo bem, mas se não tivesse o Stalin até na época da guerra e tudo mais, e o regime que o Stalin implantou, vamos dizer que tem os seus erros, pode ter até seus erros, mas um regime que teve a força suficiente para derrotar o nazifascismo. Mas ele fez coisas violentíssimas demais, não? Desnecessárias até. Desnecessárias, mas o problema a gente, pelo menos, teve aquela força Você não purgou o stalinismo? Não, eu acho o seguinte, não é o problema que não impurgou. Você é um provocador. Não, eu acho o seguinte, agora me veio para mim, do Arquivo Nacional, pesa mais de 5 quilos, que está o Martinelli. Aí eu estou vendo as coisas do Arco da Velha, que merece eu dizer, esse cara tinha que ser fuzilado, porque falou demais, porque entregou. Essas coisas, é ser stalinista. Onde você estava no dia 13 de março de 64, na hora do comício de Jango e Brizola pelas reformas de base? Eu estava no palanque, porque eu era do CGT, do Comando Geral dos Trabalhadores, e eu era o organizador do próprio comício, e algumas coisas que nós discutimos com o Jango, ninguém pode esconder isso, que é o Comando Geral dos Trabalhadores. Eu tinha amizade com o Jango, sofri muito pelas torturas, por ser amigo de Jango, essa é a verdade. E lá do alto, vendo aquela gente toda aplaudir o presidente, você sentia que o fim estava próximo? Não, eu rebato, vamos dizer, o que a ditadura quer nos colocar e que o clero nos colocou. Porque o clero nos colocou defesa da democracia contra a ditadura que nós íamos implantar, ditadura sindical. Não tinha nada disso na nossa cabeça. Nós tínhamos comício organizado aqui em São Paulo. Depois, Minas Gerais. Veja, todos os anos nós íamos fazer atos. Só que nós queríamos a reforma. E algumas a gente pediu para o Jango que eles não gostaram. Porque reforma agrária, pode-se ver, até 8 anos o Lula não fez reforma agrária nenhuma. Então, o Jango, nós apertávamos o Jango sem necessidade, porque tentava eu parar 150 mil ferroviários, eu parava. O Jango era seu amigo, e onde é que você estava no dia 31 de março, o dia do golpe? O dia 31 de março, a polícia do Lacerda chegou a invadir a Federação da Estiva, onde nós estávamos reunidos, e nos prender, essa é a verdade. Aí houve... Você estava na primeira lista de prisões? Estou no primeiro. Você foi preso? Ato institucional.
Não, foi preso ali, mas a gente se libertou da seguinte maneira. Porque sempre existe o democrata, o cara que respeita o presidente da República como, vamos dizer, um presidente eleito pelo povo e democracia. Quer dizer, nós conversamos alguém, com o Melo Basto, que era do nosso comando, conseguiu telefonar para o ministro da Aeronáutica, para o Teixeira, transmitindo para ele, porra, está aqui a polícia do Lacerda prendendo nós, pô, que merda, não é isso? Aí o Teixeira, depois ele me contou, o Teixeira disse, eu estou vendo entrando gente aqui também do próprio ministério, os canalhas, ele falou para ele, os caras que da linha dura, né? Mas em todos os casos eu vou ver o que eu posso fazer. Então, em questão de 10 minutos, veio o comando da Aeronáutica. Quem decidiu te expulsar do Partido Comunista e por quê? Porque nós tínhamos uma liderança nacional. Liderança. Se eu parava 150 mil ferroviários é porque eles respeitavam, porque eles tinham uma confiança, não é isso? Tinham confiança. Nós fomos conversar, o comando, o CGT foi conversar com o Jango. Conversar com o presidente. E o presidente ali, Jango, conversando com a Maru Cruz. Essa conversa foi com nós, na nossa frente. O lado de lá só disse o seguinte, depois o Jango transmitiu para nós. Eu só fico com você se você repudiar o comando geral dos trabalhadores e bibi, babá, babá. E todo mundo acreditou nesse filho da puta. Daí o Jango chegou e disse assim, jamais eu farei isso para os meus amigos. Foi o fim, porque aí o Jango... Era grande, né? Aí você ajudou a criar a Aliança Libertadora Nacional com Joaquim Câmara Ferreira e Carlos Marighella. Certo. Como foi? Não, nessas andantes, eu não fui não viajei, não fui para outro país, não fui para nada. Eu discuti com os membros do Comitê Central, que eu estava guardado, porque nós tínhamos ido a Eupreste. Fomos a Eupreste para saber qual era o caminho. Chegamos lá, não tinha caminho nenhum. Então a gente voltou decepcionado, porque a gente passou em frente à Uni e eles botando fogo na Uni. Isso a gente passou em frente. Eu, Roberto Morena, o Geraldão, quer dizer, os companheiros. Então a gente voltou, tudo mais, e veio a ordem do Comitê Central que eu deveria ir para o Rio Grande do Sul ser um militante clandestino, porque eu sou meio gaúcho, meio não sei o quê, diferente. Eu não aceitei nada, não quis ir para o exterior. E a minha posição era voltar na minha base, que é São Paulo, que é a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, tudo. Quais foram a sua melhor e a sua pior ideia na ALN? Não, o problema da ALN é bem que se justifica. O problema da minha expulsão foi o seguinte, porque nós derrotamos o Comitê Estadual aqui em São Paulo, 2 vezes, mesmo com a presença de Preste. Então, demos outra linha. Qual seria a linha dos comunistas que nós queríamos dar, tanto Maringa, tudo mais? A educação revolucionária que se dia aos quadros do partido. Que eu tive essa educação revolucionária. De 53, aí é que eu falo de Stalin. 53, depois da morte de Stalin, o partido acabou com todos os aparelhos, acabou com tipografia clandestina, acabou com tudo. Não houve mais educação dos quadros revolucionários. E a nossa política seria o seguinte, tomar o Comitê Central para transformar a política de educação de quadros novamente revolucionários. Dizem que o sociólogo Florestan Fernandes colaborava discretamente com Marighella, é verdade? Muito nosso amigo, um cara que merece todo o respeito nosso, como quadro revolucionário. Com o fim da luta armada, o que foi feito da tua vida? Olha, eu não parei, né? Porque eu saí da cadeia... Você preso apanhou muito, né? Fui torturado na Operação Bandeirante, fui torturado no DOPS mais. Eu costumo dizer, fui torturado mais no DOPS. Por que eu falo isso? Porque o DOPS tinha toda a minha vida. Viagem à União Soviética 2 vezes, a Cuba, e Chile. Quer dizer, eu tinha toda uma vida política, né? Então eu fazia palestra e tudo. E o DOPS registra toda a nossa vida. Até hoje está registrando. Até hoje? Até hoje. Então, eu inaugurei, vamos dizer, uma delegacia sindical em Mogi das Cruzes. Quer dizer, eu tirei os documentos no DOPS, está lá. Martinelli fez todo um apogeu do que é o sindicalismo e não sei o quê, está lá. E você viu depois esses teus torturadores? Nenhum até hoje. Nenhum. Não viu? Não vi.
Até hoje eu não vi. Atenção, como é que está o seu país hoje, culturalmente, educacionalmente? Olha, eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, o que eu disse no comício na União Soviética, em 63, representando o CGT, que o ministro do Trabalho, né, que assumiu a ditadura, foi na televisão e disse, está aqui as provas que o Martinelli é espião russo, etc, etc. Porque ele estava com a cópia do meu discurso. Eu dizer que tinha 30 milhões de analfabetos, que não tem terra, que os camponeses estão morando de fome, isso é espionagem do Brasil? Isso era falar a verdade. Então, eu acho que continuamos a algum trabalho escravo ainda, não tem reforma agrária, aquilo que a gente apertava o Jango, não adianta também apertar nem a menina, que é a presidente, e nem o Lula, porque a reforma agrária não sai. Essa é verdade, porque a maioria do parlamento é ainda... Desde que eu nasci, eu ouço só falar de reforma. Todos querem e não fazem. Mas todos, nós sabemos, somos políticos e conhecemos. Todos os países capitalistas fizeram. Por que o nosso? Eu cheguei a dizer que em 58 eu era já candidato do partido, eu já falava isso, que a reforma agrária não é ainda a nossa que nós queremos. É em benefício do regime capitalista. Porque se cada 30 milhões de camponeses vestisse uma calça ali, seria 30 milhões de calça. Se comesse um queijo por mês, seria 30 milhões de queijo por mês. Quer dizer, uma reforma dessa, agrária, viria beneficiar quem? Nós. O regime capitalista, essa é a verdade, mas eles não entendem isso. Você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Sempre senti. É mesmo? Sempre senti. Eu acho que é uma coisa, quando no sequestro, quando o Fleury quis que eu assinasse o banimento, né? Eu me recusei, porque é o que eu disse para o Fleury. Vocês me arrebentaram, me quebraram tudo, porque eu defendo o quê? Acabar o analfabetismo, reforma agrária. Eu quero tudo isso para o bem, acabar a fome, tudo isso. E eu acho esse país o melhor do mundo, porque eu viajei para a União Soviética, eu viajei para outros lados, e eu considero esse país o melhor do mundo. Eu assinar dizer que esse país não presta, porque o banimento é isso. É dizer que esse Como país... é que você pode ter achado o melhor do mundo se eles só te maltrataram, te pisotearam, te arrebentaram? Rafael Martinelli, você é a favor do trem-bala? O trem-bala eu estou defendendo desde que eu... Não digo que nasci. No primeiro governo do Lula, vou contar uma particularidade. Os petistas ouviram mesmo essa minha particularidade. Eu ainda era ouvido no PT, eu sou fundador do PT, só que sou desprezado. Mas sou fundador. Mas ainda no começo o Martinelli era ouvido como ferrovia. E os companheiros vieram Martinelli. O Lula está com quase 40%. De repente ele é eleito e nós não temos programa de transporte ferroviário. Em 30 e poucos dias, com nossos engenheiros, companheiros nossos de ferrovia, porque hoje eu sou ferrovia até hoje. Estou contente hoje porque está no jornal que vai sair da Água Branca aqui até Jundiaí, um expresso em 15 minutos, Água Branca a Jundiaí, que o Alckmin anunciou hoje. Quer dizer, isso me alegra. Conte alguma coisa sobre a luta armada que você nunca contou a ninguém. Agora eu li, estou contente hoje, porque eu estou lendo no jornal que o Curió, né, é um besta quadrado, eu posso dizer, porque ele achou que passou 30 anos, ele falou, eu matei mesmo, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Mas a lei internacional é aquela, quando o corpo não aparece, quando não aparece, não venceu o prazo não, ele vai ter que responder, e parabéns à juíza lá do Pará, que já enquadrou ele na... Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Se eu tenho esperança que esse Brasil um dia melhore. Está feita a pergunta, pode responder. Eu tenho esperança ainda na juventude, porque quando eu falo para a juventude, nas faculdades, no memorial nosso, que é o antigo DOPS, nós fomos com o Sadat, que era o secretário, mudamos o próprio decreto para o memorial da resistência, porque nós dissemos ao secretário, aqui nós era morto, era espancado, resistia à ditadura, por que não tira a liberdade e bota a resistência? Ele botou, pedimos todo aquele aparato lá,
da ditadura, como é que é feito, tudo mais. Ele fez mais do que a gente pediu. Você não acha que a esperança acabou com a América Latina? A esperança, o que fez para a América Latina? A esperança acabou, o sonho, esses românticos que têm esperança. O que é isso? Não pode ter esperança. Não. Eu sou do tempo de Carlos Gardel, Francisco Alves, né? A gente, quando ouve uma voz gostosa, né? Rafael Martinelli, o que é a vida? Olha, eu pelo menos, eu acho que a vida... A minha mãe, coitada, morreu velhinha, mas ela dizia assim, o trabalho não mata ninguém. E a meus irmãos, são 7 irmãos, todos trabalhadores no torneiro mecânico, tá, fundidor, tá. Então, quer dizer, isso, o trabalho não mata ninguém. E a vida, vamos dizer, é a família que faz a vida, que faz a linha, a educação, o respeito aos mais velhos, o que é teu, não mexa no que não é teu. Quer dizer, faça das tuas forças, quer dizer, que eu costumo dizer, não sei politicamente, aquilo que nós temos para vender, que é a força de trabalho, não é isso? Faça com que seus filhos se eduquem bem para ele vender a tua força de trabalho cada vez mais cara. Rafael, o que é a vida? Olha, a vida, para mim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho Diga uma coisa, você acredita que ainda eles podem te maltratar muito aqui no Brasil? Não, eu não acredito numa virada de ditadura novamente. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu jamais quero ser torturado. Eu coloco assim para a juventude que me interroga, às vezes, nas minhas palestras, Martinelli, qual é a tua posição? Eu tenho uma posição radical. Eu costumo dizer isso. Se eu tivesse no poder, os caras que são bandidos, mesmo, torturador, seria fuzilado. E torço para que um dia, se alguém voltar ao poder outra vez, não torture. Pega o Martinelli, encosta, mata e acaba, não precisa torturar. Tá bom. Então, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? Agora que a mansão está concluída, os trabalhadores começam a grade. São barras de ferro com pontas de aço, capazes de tirar a vida de quem se arrisque sobre elas. Uma obra-prima que impedirá a entrada de famintos, crianças de rua, vagabundos de toda espécie. Entre as barras e sobre as pontas de aço, nada passará, exceto a chuva, a morte e o dia de amanhã.